Bom dia, pessoal. Eu sou o João Gondim, sócio fundador do Gondim Albuquerque Negreiros Advogados. Sejam todos bem-vindos aqui na mesa. Mais um episódio da nossa área de convivência. O podcast agora é em formato de videocast, já é o segundo que nós estamos fazendo. Esse projeto foi conduzido pelo Comitê de Diversidade do Escritório, que é muito atuante, e vai de encontro a favor ao que o Eric também está fazendo, né? Eric, se me perdoe, posso te chamar assim? Por favor. Obrigado. Ao Fórum Permanente de Direito da Antidiscriminação da Diversidade Sexual. Hoje aqui, nosso comitê está representado pela Michele e pelo Marcos Barbosa. Michele Matos e Marcos Barbosa, obrigado pela participação. Nossa líder de gestão está aqui presente também, da transformação, que é a Juliana Teles, e da sócia, que é a nossa representante do Judiciário, que é a Vivian Vargas. O assunto de hoje é um assunto que diz respeito à insegurança jurídica da família homoafetiva. E para falar sobre o tema, nós convidamos o professor da Emerge e da Escola de Administração Judiciária ESAGE e juiz de Direito do TJ do Rio de Janeiro, Eric Scarpim. Mestre em Políticas Públicas e Direitos Humanos pela UFRJ e presidente do Fórum Permanente do Direito da Antidiscriminação da Diversidade Sexual da Emerge. É um bonito currículo. Parabéns por abraçar causas tão importantes como essas. Eu vou pedir para os sócios aqui se apresentarem, por favor. Fiquem à vontade. Bom dia, meu nome é Michele, eu sou advogada no Gondim, sócia de serviço. Sou casada, homossexual, casada, minha esposa tem um filho, eu crio ele hoje junto com ela. Bom dia, meu nome é Marcos, eu sou casado com Elias, eu sou pai do Vitor Gabriel e do Vitor Hugo. São dois meninos, um de 11 anos com deficiência intelectual e um outro de 14 anos. Eles chegaram dentro da nossa família com 4 anos e com 8 anos. Foi uma adoção tardia. Eu tenho 3 filhas, sou casado com o Nicolas. Casado não, desculpa, tenho uma união, né? Uma união estável com ele e tivemos 3 filhas muito lindas. A Maria tem 7 anos, a Antônia Helena tem 4 anos. Estou vestindo uma camisa branca. Sou moreno, bem moreno. Não posso dizer que sou pardo, porque eu não tenho os fenótipos, né? Pessoa negra. E a minha orientação sexual é homossexual. Assim fala. Bem, Seja bem-vindo, Eric. Muito Fale obrigado. um pouco sobre sua trajetória. Muito obrigado, João. Eu queria inicialmente agradecer o convite, tá, para estar aqui com todos vocês hoje e parabenizar pela iniciativa, porque é um assunto que é um pouco delicado ainda, né, infelizmente, né, um assunto um pouco delicado, mas que é extremamente necessário para que nós possamos enfrentar algumas questões que surgem hoje na sociedade, né? Falar sobre insegurança jurídica da família homoafetiva é falar sobre direitos humanos. E falar de direitos humanos é sempre necessário, né? Então, gostaria de parabenizar, né, a iniciativa de vocês. Hoje aqui eu falo como um curioso acadêmico, né? Não como magistrado, porque, e assim como vocês, eu também estou inserido, né, nessa população que a gente chama de LGBT+. E é sempre um prazer falar sobre esse tema, que é um tema muito necessário, e falar um pouco sobre as curiosidades aqui que sempre me surgem, né? No âmbito do meu mestrado em Políticas Públicas e Direitos Humanos, eu trabalhei um pouco sobre a vulnerabilidade do sistema prisional, né? Mas também agora nesse Fórum Permanente do Direito da Antidiscriminação da Diversidade Sexual, a gente se debruça bastante também sobre a questão da diversidade, né, de sexo e gênero. Falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu acho que todo mundo já percebeu aqui pelo meu sotaque, né? Eu acho que já ficou bem claro, né? Que eu não sou do Rio de Janeiro, né? Eu falo escola, né? Pão de queijo, né? Bem lá de Minas, né? Eu sou mineiro de Juiz de Fora.
Aos 22, eu me mudei aqui para o Rio de Janeiro para estudar para o concurso da magistratura, né? Eu fiz EMERGE, fui juiz leigo aqui no Rio de Janeiro. Depois eu fui para o Rio Grande do Sul como juiz. Depois eu fui para São Paulo como juiz, né? Rodei aí, quase um juiz itinerante. E depois... Você pediu deslocamento? Não, como é isso? eu passei nos concursos. Foi passando nos concursos? Exatamente. Cada tribunal tem seu concurso, isso Sim, só para deixar claro. como é o juiz estadual, né, e não federal, eu tive que passar por todos esses concursos. Você passou uma boa época da tua vida só estudando. Eu estudava e trabalhava como juiz leigo aqui no Rio de Janeiro, é isso. Então, depois de alguns anos, né, de estudo e dedicação, eu fui para o Rio Grande do Sul, onde lá eu fui juiz na capital e tudo. Depois fui para São Paulo, fui juiz de Campinas. E aí, depois de um tempo, eu retornei para o Rio de Janeiro. E daqui não saio mais. Não saio mais, né? Não. Apaixonou. Ô, Eric, deixa eu te perguntar. A ideia do Fórum Permanente de Política de Diversidade, né, de antidiscriminação da diversidade sexual, foi ideia sua? Foi um projeto seu? Você que botou em pé? Esse fórum, ele foi um planejamento conjunto com o desembargador Marco Aurélio, que é o diretor da Escola da Magistratura, e os fóruns permanentes da EMERGE são fóruns de discussão acadêmica, né? Então, nós temos fóruns de todas as matérias envolvendo direito e outras disciplinas, né? Uma forma de multidisciplinariedade, então tem o direito à imprensa, existe psicologia jurídica, todas as matérias correlatas ao direito em si. Né? E eu sentei com o desembargador Marco Aurélio e nós conversávamos sobre essa questão da diversidade, né? E surgiu essa ideia do Fórum Permanente, né? Que envolvesse a diversidade, né, sexual e o direito da antidiscriminação, porque hoje em dia é até matéria de concurso para a magistratura. Né? Hoje a resolução do CNJ 45 de 2009, ela incluiu há pouco tempo atrás o direito da antidiscriminação como matéria obrigatória do concurso da magistratura. Então, não só é interessante para a academia, né, e para as pessoas que estão inseridas, né, nessa questão, mas também aos próprios concurseiros e concurseiras, porque vão ter que estudar o direito da antidiscriminação para o concurso da magistratura. Então, esse fórum foi criado no ano passado, de 2023, para também trazer algumas questões acadêmicas e afetivas aí para o debate. Você acha que o tribunal que você trabalha é um tribunal preconceituoso, que tem políticas, que tem um entendimento, não abrange, não acolhe a diversidade sexual? Não, eu acredito que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não tem esse tipo de preconceito. Inclusive, nós temos 2 COGENs, né, que são os comitês de gênero, né, que foram instituídos pelo CNJ, que nós temos o comitê de primeiro grau e o comitê de segundo grau, que inclusive eu participo do comitê, né, do segundo grau. E esses comitês, eles abrangem não só a questão, né, da violência contra a mulher, mas também todas as outras questões relativas a determinados grupos que ainda estão em uma situação de vulnerabilidade social, né, como pessoas com deficiência, pessoas LGBT+. Então, por exemplo, nesses COGENs, todo mês nós temos um vídeo, né, do Tribunal de Justiça, através dos seus comitês, que trabalha alguma dessas questões. Inclusive, em fevereiro ou março, salvo engano, vai existir um vídeo sobre a questão da diversidade. Porque é um tribunal, os nossos desembargadores hoje chegam mais cedo, mas antigamente chegaram com muito tarde. Já tem uma certa idade como eu, estaria já mais para desembargador se tivesse seguido a carreira. E eu nasci num ambiente totalmente preconceituoso, tanto que para uns é mais fácil, né, atualmente, se assumirem, né, suas orientações, como para outros foram mais difíceis. Na minha época não havia representante de qualquer poder se assumindo, como hoje nós temos presidentes de países que se assumem abertamente as suas opções sexuais. Não tinha visibilidade, nem cantores, ninguém. E agora é muito importante que exista postos, né, na política brasileira de pessoas que assumam a diversidade, que seja qual ela for. Isso dá um respaldo muito grande para todo mundo. A gente conversou sobre isso. É porque gera uma representatividade, as pessoas se sentem representadas, né? Exato. Eu, por exemplo, um juiz gay no Rio de Janeiro, no tribunal, nunca tive nenhum tipo de problema em relação a essa questão. Que bom, fico muito feliz em ouvir isso.
Você sabe que todas as instituições, empresas, né, têm um comitê de diversidade. Algumas não dão certo, mas no nosso escritório a gente acredita que a gente faz a mesma coisa, dá acolhimento através da GT, a GT através da Juliana. O comitê, ele tem voz, ele se reúne. Aí nós tentamos, temos cotas raciais, mas eu acho que vamos ter no futuro cotas para transgêneros também, pessoas transgêneros. Isso é muito importante. Mas muitos fazem isso apenas como se fosse uma publicidade, né? Um marketing. Só para constar. Só para constar, para fazer um bonito, porque todo mundo faz. Eu acho que não é o nosso caso, né? Parabéns, isso é muito importante. Eu vou entrar aqui na nossa pergunta, para não se alongar mais. É que a gente tem um sério problema no Brasil, que o legislativo ele acaba não legislando sobre questões sensíveis, questões progressistas, né? Porque é um legislativo que representa uma sociedade que, na verdade, é uma sociedade muito conservadora. A gente viu há pouco tempo essa sociedade ter voz, né? E temos essa briga, essa luta, né? É uma luta religiosa, o Estado é laico, o Estado não é laico. Eu li uma matéria há pouco tempo que até nos Estados Unidos as escolas religiosas estão aparecendo mais, estão sendo criadas. Então, a gente acaba deixando para o judiciário, né, legislar sobre assuntos sociais, como o casamento homoafetivo, como entrando aqui, como adoção, né, como o aborto, que também não é legislado, da forma de uma decisão que são maiores, são mais abertas, né, de aborto. E eu gostaria de saber com você e fazer essas perguntas, para dizer se o judiciário está legislando, porque o legislador está sendo omisso, não consegue. Mas isso também traz a insegurança dessas relações, daquilo que foi decidido pela Corte Maior do país, que é o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, porque pode, a qualquer momento, mudar sua composição e mudar esse entendimento, né? Só queria contextualizar isso, né? Com a dificuldade hoje, né, de passarmos uma lei de proteção de minorias, uma lei progressista, porque o nosso tribunal, o nosso Congresso não é um tribunal progressista, né? E não é um tribunal afeito a políticas humanas, né? Eu acho que o judiciário assim, não sei se eu posso chegar a ser tão rude assim. Sim, não, eu compreendi. Eu acredito, né, a gente tem dados hoje específicos nesse sentido. Hoje o judiciário, ele também é um implementador, né, de políticas públicas, inclusive em direitos humanos, mas é importante a gente ressaltar que o judiciário não legisla, né? O que acaba acontecendo nessas decisões que reconheceram, por exemplo, a união estável homoafetiva, a possibilidade de conversão em casamento, ou o próprio casamento, a adoção por casais homoafetivos e tudo, são interpretações que a gente acaba fazendo, né, o judiciário de uma forma geral, decorrente da própria Constituição Federal. Né? Hoje, lá na Constituição, nós temos diversos direitos fundamentais, individuais e também, né, coletivos, mas a gente tem um princípio muito caro, que é o fundamento, que é a dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Então, se a gente não trata todas essas pessoas da mesma forma, como que a gente dá dignidade para essas outras pessoas? A gente não pode trabalhar uma determinada pessoa que tenha direito e uma outra que não tenha. Então, se a Constituição prevê esse fundamento tão caro, como outros princípios e garantias individuais, como a isonomia, a igualdade, né? E o STF, inclusive, pontuou muito bem em 2011, agora não me lembro, foi uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ADPF em que nessas duas ações se garantiu o direito à união estável homoafetiva, o princípio da felicidade, né? Que está inserido aí dentro do rol das garantias individuais do artigo 5º da Constituição. Então não é caso de legislar, é questão de interpretar e de efetivar um direito que está previsto não só na Constituição, mas em diplomas internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
desde 1948. Então, quando a gente trabalha sempre essa questão dos direitos humanos, né, dos direitos fundamentais, dessas garantias tão importantes, né, como que a gente coloca isso em prática? Porque a gente tem o papel, mas a gente precisa concretizar esses direitos, né? Então, é através dessas decisões que esses direitos vêm sendo concretizados e garantidos, que já estão previstos, né, pela Carta Magna, nossa lei maior. Bom, eu teria algumas considerações a fazer sobre isso, porque quando você coloca isso para uma pessoa tradicional, vamos dizer assim, conservadora, ela interpreta que a dignidade humana é um casal heteronormativo, né? Que isso vai contra os princípios, até bota em religião, no caso, e a religião na frente entra e a nossa religião fala em Deus também, né? Então, assim, o Estado é laico, mas tem uma grande influência da religião nas decisões, porque somos todos seres humanos. Eu não estou aqui contra a crença de ninguém, cada um tem a sua forma de pensar o que é o mundo, mas a gente não pode abandonar as pessoas que pensam diferente. Isso Com certeza, cada um tem direito de pensar e de ter a sua opinião, isso é inerente, é um dos direitos fundamentais, inclusive, né, nós temos o nosso direito à nossa individualidade, até mesmo porque nós somos produto do meio que nós vivemos e crescemos, né? Então a gente vem com todo um arcabouço sociológico, de criação do produto que a gente cresceu, né? E como você bem pontuou, a gente vive numa sociedade heteronormativa. O que é norma? A norma é ser hétero, então heteronormatividade. Só que a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade plural. A nossa sociedade, ela não se limita a ter uma heteronormatividade, porque é uma sociedade plural. Então, por isso que esses debates, e essa informação e esse esclarecimento é muito importante. E as instituições, de uma forma geral, são feitas de pessoas, né? E as pessoas, elas vêm com todo esse arcabouço de criação delas, com as suas subjetividades, com os seus pensamentos, né? Mas a gente vê como a sociedade vem evoluindo. Até pouco tempo atrás, mulheres não votavam. Então, veja, né? A gente vai construindo, né? Quando a gente trabalha a ideia de direitos humanos, a gente fala, os direitos humanos são inerentes só pela pessoa ter condição de ser humana. Não é muito bem por aí, né? Falar, todas as pessoas têm a universalidade, direitos humanos são universais. A gente sabe que não é muito bem por aí. Direitos humanos são um processo de luta, de concretização e de conquista de direitos. Então, esses direitos humanos, a gente precisa entender ele um pouco numa visão mais crítica, para entender que são processos de luta que vão acontecendo e as coisas vão se ajeitando, graças a Deus. Éric, na sua visão, qual é a situação do casamento homoafetivo hoje no Brasil? Tanto do ponto de vista social quanto jurídico. Como é que ele é regulamentado hoje? Bem, hoje a gente passou a ter essa regulamentação, né, não só a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal em 2011, né, mas também através, inclusive, de uma resolução. Temos algumas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, né? Hoje o CNJ, inclusive, já determinou a realização de casamentos, né, nos cartórios, sem necessidade de intervenção judicial, sem necessidade de decisão judicial, e também a realização de união estável, né, nos próprios cartórios extrajudiciais. Então, hoje a gente não tem, a princípio, um problema jurídico nesse ponto, né? E, inclusive, houve uma resolução do CNMP, não sei, o Conselho Nacional do Ministério Público, salvo engano, não sei se foi 2021 ou 2022, que esclareceu que os promotores e as promotoras não poderiam se manifestar desfavoravelmente à adoção por casais homoafetivos só pela situação da homoafetividade daquele casal. Então, hoje a gente tem uma proteção, um arcabouço, né, legal, e também através das resoluções que permite que esse direito seja concretizado na prática por esses casais. E o que diz a decisão do STF em síntese? Bem, a gente poderia fazer um encontro só para falar sobre a decisão do STF, né? Essa decisão do STF é uma decisão muito importante porque ela foi tomada por unanimidade, então isso já tem um aspecto muito importante, né? Falando de representatividade, porque foi unânime, você tem às vezes um voto minoritário e tal, mas a gente teve uma decisão por unanimidade no Supremo.
E ela trabalha diversos pontos, né? Como esses que eu acabei mencionando já. A questão do princípio da felicidade, que eu trouxe, mas essa concretização desses direitos fundamentais. A gente não pode ter uma determinada categoria de pessoas que têm direitos e outras que não têm. Porque que tipo de sociedade é essa que umas têm direito a se casar e outras não? Por quê? Não tem Né? igualdade nenhuma. Não, a gente não pode falar que temos pessoas, né, e cidadãos iguais, enquanto nós temos uma parcela que tem determinados direitos e outras não. Né? Mas tem uma parcela grande que não gosta que essa parcela tenha o direitos. Isso faz Eles parte da vivem vida. para tentar derrubar, né? Isso faz E a parte. gente tem que continuar sendo fortes e manter as nossas posições. né? As pessoas têm direito a ter as suas opiniões, ter as suas imaginações e as suas posições. Isso é direito de cada um, contanto que a gente não agrida um direito alheio, né? Então, Claro. aquela máxima lá do direito constitucional, o nosso direito vai até onde o outro começa, né? Então, quando começa esse choque aí, né, entre essa colisão de direitos fundamentais, a gente tem a técnica da ponderação. Eu acho assim, tão impressionante hoje como usam os costumes como sendo um tema político, né? Como ele é fisgado pela esquerda, vamos dizer, pela direita, como se isso tivesse a ver com política, porque a gente está falando de ser humano, tanto ser humano, a pessoa que se tem um viés de pensamento mais conservador, ela tem que entender que há uma evolução da sociedade, ela não pode exatamente ser contra isso. Ela pode não aceitar, mas ser contra e combater isso, que eu acho que está errado. E a de esquerda também, do seu lado, tem que entender que tem pessoas que acreditam, vão continuar acreditando que isso é natural. Né? E isso virou pautas de brigas políticas que a gente vê no mundo inteiro. E a gente vai falar mais um pouco aqui, né? Sobre o que está acontecendo na Itália. Sim. Agora, na Holanda também foi... Eu acho que, independentemente de questão política, que a gente tem que trabalhar sempre a questão jurídica, né? Cada um no seu quadrado, né? Eu deixo a política lá para o legislativo e aqui, né, academicamente falando, eu trabalho a questão, né, da interdisciplinaridade entre o direito e as outras, né, disciplinas que trabalham essas questões. Então, quando a gente fala nesses direitos civis, né, por exemplo, o casamento, é muito importante falar, a gente não quer entrar em nenhum templo religioso, e isso é muito sempre ponderado e falado, né, para que os templos religiosos façam casamentos entre casais homoafetivos. Não é isso. Nós só estamos pensando, né, em garantir direitos civis, que já são garantidos a outras pessoas, é casar lá no cartório, né? Então isso precisa ser muito ponderado, né? A gente teve aquele PL agora há pouco tempo que ressurgiu, esse PL era de 2007, salvo engano, se não estou enganado, que visa proibir o casamento, né, entre pessoas, né, do mesmo sexo, e isso ressurgiu, não sei de onde, mas é um PL que, a meu ver, já é dotado de inconstitucionalidade, né, desde o início, né, justamente porque cria uma classe de pessoas que não têm direito, enquanto outras têm, utilizando argumentos religiosos. A gente precisa utilizar argumentos jurídicos, né? Quando a gente faz essa análise sobre a existência ou não de direitos, a gente precisa passar pelo caminho jurídico, né? Então, né, é muito sempre importante a gente pontuar essa questão de não haver separação de pessoas. E o projeto de lei que está em comissão, né? Tá Isso. ainda não houve votação ainda. Ainda né? não. Ele passou pela Comissão de Direito de Família e Previdência Social, em que ele teve foi a votação favorável, vai passar pela Comissão de Direitos Humanos e depois pela CCJ. Eric, quais os benefícios para um casal estar efetivamente casado em termos de segurança jurídica? Bem, casamento, né, sendo bem assim, juridicamente falando, né, é um contrato, né, se a gente for pelo direito civil, mas obviamente tem todas as implicações, né, afetivas, né, para aqueles que se casam, né. Mas o casamento, assim como a união estável, né, ele gera uma série de repercussões patrimoniais, direito de família, direito civil, e como um todo, e etc. Né? Então, muito embora a união estável ela já tenha, né, juridicamente essa possibilidade de ter os mesmos direitos, porque ela é equiparada ao casamento, né, com aquela certidão, né, um papelzinho, você leva lá a sua certidão de casamento e você tem uma série de benefícios, como você pode incluir o companheiro ou companheiro, o marido ou a esposa, né, no plano de saúde, né,
A união questões... estável também pode. Sim, mas aí tem toda aquela comprovação, se não tiver escritura, né? É um pouco mais burocrático, né? Com a escritura já é mais fácil, né? Mas aquelas pessoas que vivem em união estável sem a escritura realizada, elas têm alguns óbices administrativos, burocráticos, que tem que provar, levar foto, etc., aquela complicação toda. E a questão do casamento já facilita, né, esse ponto. Então, como a escritura da união estável, né? Então, tem questões previdenciárias, tem toda uma gama de direitos que vem desse casamento. E lembrando a questão do PL, né? Quando esse PL ressurgiu, eu trabalho na Justiça Itinerante do Rio de Janeiro, lá na Rocinha, lá no ônibus, toda terça-feira, né? E quando esse PL ressurgiu, o que a gente teve de atendimento de pessoas em união estável que não tinham a escritura, para converter aquela união estável em casamento, aumentou significativamente, porque as pessoas ficaram com medo de, eventualmente, perder algum direito, de não poder se casar futuramente e tudo. E o casamento ainda tem aquele peso social, né? Tipo, eu sou casado, né? Então, com esse peso social do casamento, né? Muito embora juridicamente ele seja a mesma coisa que a união estável, equiparada, né? Parece que é até mais. A união estável dá mais direitos que o, exatamente. Que o casamento. Então, o casamento ele tem essas implicações naturais, né? Sociais e jurídicas. Que reflexo o casamento traz para a possibilidade de adoção ou não faz nenhum tipo de diferença? Hoje em dia, eu acredito, né, que o casamento em si, ele não faz diferença para adoção, né? Porque desde a decisão do STF lá de possibilidade de união estável entre pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, né? Hoje nós temos a mesma possibilidade de adoção para casais de união estável como casais casados de papel passado, como o pessoal gosta de dizer, né? Então, não vejo diferença para essa questão. Vamos lá. Você vê risco na aprovação desse PL? Olha, eu sou um eterno esperançoso, né? Então eu acredito, né, que esse PL ele não será, né, aprovado, considerando que ele é eivado de diversos tipos de inconstitucionalidade, né? Salvo engano, né, quando ressurgiu esse PL, até houve a DPF no Supremo como pedido de liminar para suspender o trâmite desse processo legislativo em si. Mas eu não confesso que agora eu não sei o desdobramento desse pedido. Mas a gente espera que isso não seja aprovado, né? De toda forma, né, acredito que existe uma inconstitucionalidade muito grande, porque a gente sempre tem que lembrar, quando a gente trabalha, né, com direitos humanos, direitos individuais, essa coisa toda que eu gosto muito sempre de falar, né, a vedação ao retrocesso. Então, a gente não pode voltar, né, retroceder aquela aquisição, né, e implementação de direitos, né? Então, esperamos aí que... Esperamos que não, né? Mas tem uma bancada lá que briga fervorosamente para derrubar essas conquistas sociais, né? Mas acho que, como você falou, está na nossa Constituição, direito à dignidade, direito à felicidade. Passa a bola aí para quem fala agora? Marcos. O que poderia acontecer, em tese, com os casais efetivamente casados, caso esse retrocesso seja aprovado? Esse PL é uma coisa que preocupa muita gente, né? Sim, demais. Mas, graças a Deus, nós temos outras previsões na Constituição, né? Como o ato jurídico perfeito, né? A coisa julgada. Então, se essas pessoas se casaram, por exemplo, diretamente no cartório, nós temos um ato jurídico perfeito. Projeto de lei que se torne, eventualmente, uma lei, ela não pode apagar aquilo que já foi feito, né? Ou um casal que casou, ou que teve a sua união reconhecida através de decisão judicial, nós temos, né, a coisa julgada, então a lei não pode prejudicar isso, né? Então, acho que as pessoas podem ficar tranquilas em relação a esse ponto, porque não pode ter esse retrocesso, graças a essas previsões constitucionais. Na sua visão acadêmica, levando em consideração até mesmo o direito comparado, você acha que pode acontecer com os casais homossexuais o que está acontecendo na Itália agora? Eu acho bem complicado aqui no Brasil nós termos esse retrocesso por causa das previsões constitucionais, né? Se nós tivermos essas questões que estão acontecendo em alguns lugares do mundo, nós temos uma previsão constitucional muito importante que nos protege,
desse tipo de situação, né? Talvez nós não tivéssemos essas garantias constitucionais, isso eventualmente poderia acontecer, né, em algum outro país, né, e tudo porque isso depende de uma atuação política muito grande. E quando a gente trabalha esse tipo de atuação, a gente precisa lembrar de políticas públicas, né? Quando a gente pensa em políticas públicas, não vou nem entrar aqui na questão do ciclo das políticas públicas, de implementação e etc., mas quando a gente pensa, né, em política pública de forma geral, a gente precisa lembrar, até cito o Laswell, quando a gente fala muito sobre isso, 3 perguntas, né? Para quê, por quê e que diferença faz? Então, quando a gente implementa qualquer tipo de política pública, seja a princípio benéfica ou não, a gente precisa por quê, né? Para quê? Que diferença vai fazer na vida dessas pessoas? Então, quando a gente pensa numa exclusão, num retrocesso, numa criação de uma outra categoria de pessoas que não têm direito, né, a gente pensa por quê, né? Tudo bem, a gente entende até o porquê, as ideologias, as questões políticas e sociológicas que estão por trás disso, mas vai fazer uma diferença muito grande na vida dessas pessoas. E essa diferença ela não pode retroceder, graças a essas previsões constitucionais que eu já citei aqui e que protegerão essas pessoas. E caso seja aprovada essa PL, como que ficaria a questão da criança ter o sobrenome do casal, a questão da adoção? Bem, a questão da adoção, ainda que esse PL seja aprovado, né, a adoção por pessoas, ela segue alguns princípios, algumas questões, né? E uma questão muito importante é a socioafetividade, né? Hoje em dia, a filiação socioafetiva, né, eu ouso dizer que ela é talvez mais importante que a filiação por parte de sangue, né, a sanguínea. Então, a gente hoje se baseia muito no afeto, academicamente falando, né? Então, às vezes nós temos pais e mães que não são pais biológicos, né? Não são mães biológicas, mas tem uma socioafetividade muito grande com aquelas crianças, né? Com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, com aqueles adultos, né? O que seja, porque a gente fala de adoção de uma forma geral. Então, a socioafetividade, ela é muito importante. Então, quando você tem uma maternidade socioafetiva, uma paternidade socioafetiva, né? Essa utilização do nome, colocar o sobrenome paterno, materno, né, e a própria adoção não é impedimento. A gente precisa sempre lembrar da maternidade, da filiação socioafetiva de uma forma geral. Você acha mais fácil... o casamento hoje é feito em cartório. Você vai lá no cartório, o casamento... Você transforma a união estável em casamento. Isso é fácil. Não tem... Como é que se chamava aquilo? Declames? Reclame? Tem tudo aquilo ainda. Tem habilitação, tem. Da mesma forma que ainda funciona para todos os casais. Para todos os casais, mesmo sendo cartórios extrajudiciais. Sim, tem que fazer a habilitação, tem aquele prazo da lei, etc. Né? Mas antes os cartórios não queriam fazer o casamento, né, homoafetivo. E a partir agora já fazem, sim. Tá. O que o Fórum de Permanente Direito da Antidiscriminação da Diversidade Sexual, que é da Emerge, né? O que ele faz efetivamente? O que ele realiza? O que você vem conseguindo com esse fórum? João, e como você se sente como primeiro presidente, né, do Sim, fórum? foi o primeiro presidente, foi criado agora recentemente, né? João, o Fórum Permanente, né, da Diversidade Sexual, do Direito à Antidiscriminação da Diversidade Sexual, assim como os outros fóruns, né, lá da Escola da Magistratura, é um fórum de discussão acadêmica, né? Então, nós sempre fazemos eventos ao longo do ano, né? Ano passado nós fizemos 3 eventos, sendo que o último deles foi um evento realizado em parceria com o IBDFAM, então foi um evento bem expressivo, né? Nós tivemos o presidente do IBDFAM, o Rodrigo veio falar, a Maria Berenice esteve conosco também, né? Que é uma expoente, né, dessa discussão, desde quando não se falava ainda, né, legalmente, né, e juridicamente sobre, né, casamento e união estável homoafetiva. A Maria Berenice já falava nisso há muito tempo nos seus livros. Então, nós tivemos esses eventos, né, ao longo do ano e a gente sempre tem a preocupação de trabalhar, obviamente, dentro do tema, né, que nos é inerente a esse fórum, questões que são importantes para aquele determinado momento. Então, nesse último evento que nós fizemos
com o IBDFAN, nós falamos bastante sobre o PL. Tinha 2 semanas que esse PL ressurgiu, né? E parece que foi até coincidência, porque esses eventos são construídos com meses de antecedência, né? Agora, em março, nós já estamos pensando num evento que vai ser em parceria junto com o Fórum Nacional de Juízes da Infância, o FONAJUV, né? FONAJUP, perdão, que é da Justiça da Infância Protetiva, em que nós vamos trazer um pouco dessas questões de pessoas transgênero nas varas de infância, que é uma questão que está surgindo bastante. Para adoção? Para adoção, questões de nome e gênero. Às vezes nós... de nome. Isso, exatamente. Então, a gente sempre se preocupa em fazer eventos para informar, para esclarecer e para debater essas questões. Porque com informação a gente esclarece, né? A gente, né, quebra alguns mitos, né, equivocados, a gente quebra algumas falas que estão enraizadas nessa sociedade heteronormativa, né, para quebrar um pouco essa normatividade do que é estar na norma, o que é estar naquela sociedade. Para eu pertencer àquela sociedade, para eu ter direitos, eu tenho que ser hétero. Se eu não for hétero, se não estiver incluído nessa sociedade heteronormativa, nessa norma social que me manda, né, estar incluído naquela caixa, naquele espaço, naquele lugar, eu não posso ter direitos. Então, a gente, quando faz os eventos, né, desse fórum permanente, a gente tem sempre essa preocupação de trazer questões, né? O segundo evento que nós fizemos foi sobre a concretização da dignidade da pessoa humana na comunidade LGBTQIA+. E aí nós sempre trazemos palestrantes, né, e pessoas para dar os seus depoimentos e tudo, para que isso seja esclarecedor, para que isso seja de alguma forma, né, um veículo, uma gotinha no oceano, para que informações sejam disseminadas, e a gente vai fazendo esse trabalho, que é muito importante, né, graças ao desembargador Marco Aurélio. Éric, você está falando que são direitos, né, são direitos das pessoas que não tem mais essa questão da sociedade heteronormativa, né, que nos impõe a ficar meio recuado, com medo. Mas, na verdade, nós temos direitos, né? Como é que você vê isso? É preciso estar voltando a falar sempre isso para ganhar mais espaço? É preciso estar explicando os direitos? É preciso a gente chamar você aqui para passar essa mensagem para quem está nos ouvindo? Olha, não fiquem preocupados. Nós estamos aqui brigando por vocês. Vocês briguem do nosso lado também, né? Vocês têm que ter voz. Como é que você entende o papel? Porque isso está no fórum, né? Porque o fórum é de discussão que você me mostrou. São fóruns de esclarecimentos, né? É isso que precisamos ter. João, eu acho que a nossa própria presença aqui hoje já até responde um pouco a sua pergunta, né? Porque aqui estamos todos hoje discutindo esse assunto, né? E até o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, quando fala sobre o fórum, né, e nas nossas aberturas, ele fala que um dia esse fórum não vai ser mais necessário, né? E a gente espera que esse dia chegue, né? Hoje é importante a gente enxergar, sabe? Porque a sociedade plural, ela sempre existiu. Só que antes existia um medo muito grande, nós tínhamos estereótipos, né, de pessoas LGBT+, e esses estereótipos, essas crenças, essas imaginações que são tanto quanto limitantes e preconceituosas, elas precisam ser quebradas, né? Hoje a gente precisa entender que essa sociedade plural, ela existe e ela é o que tem para hoje. E já foi ontem e é o que será no futuro. Né, a cada dia que passa, né, as famílias vão tendo configurações diferentes, vão tendo espaços diferentes e lugares diferentes, né? Então, como a gente é produto de um meio em que a gente foi criado, nós ainda temos um preconceito, uma limitação enraizado dentro da gente, né? Acho que todas as pessoas têm essas crenças, esses preconceitos que às vezes existem dentro de todo mundo, né? Então a gente precisa quebrar essas questões, a gente precisa, né, desconstruir para construir. A gente precisa, né,
entender que essas caixinhas em que a sociedade vão inserindo as pessoas, você é hétero, você fica aqui, você é branco, você aqui, você é negro, você fica aqui, você é gay, você fica aqui. Então, não, hoje nós temos uma configuração plural, são sociedades e pessoas plurais, são famílias plurais, são famílias diversos aspectos, e a gente precisa enxergar. Que é isso? É enxergar e respeitar. E elas não têm mais aquele estereotipo que eles carregavam antes, né? E como você bem pontuou no início, né, esse assumir publicamente das pessoas, né, nos seus cargos, nas suas profissões, isso é importante, porque antigamente essas pessoas sempre existiram, né? Vai falar o quê? Que pessoas LGBTQIA+, brotaram de ontem para hoje, né? Quando a gente fala também das pessoas trans, né? O adulto, ele não se torna trans, fez 18 anos, brotou, resolveu ser trans, né? Então, isso sempre existiu, mas as pessoas tinham medo de se assumir publicamente, né, de sofrer represálias nos seus empregos, nas suas profissões, na sua família, né? Hoje a gente ainda tem um índice de violência muito grande dentro da própria família contra pessoas LGBTQIA+. E contra a mulher, né? E contra a mulher, né? Também contra a mulher, a gente tem um número de medidas protetivas absurdo hoje em dia ainda, infelizmente, né? Então, a gente precisa enxergar que essas pessoas existem, a gente precisa respeitar a existência delas. Porque se a gente não garante, por exemplo, a modificação de nome e gênero de uma pessoa trans, a gente não permite que ela exista do jeito que ela se entende, do jeito que ela se autodetermina. A gente não respeita a existência. A gente precisa respeitar a existência das pessoas. E respeitar a existência delas é respeitar o que ela é. E não impor a ela uma conduta, né, que seria adequadamente, socialmente aceita e etc. Mas é permitir que ela exista da forma como ela se entende. Então, eu acho que é o trabalho que nós temos aqui, o nosso dever de casa, né, de todas as pessoas, né, que é permitir que a pessoa exista da forma que ela se entende. Você é a favor de cotas para essas pessoas, para as minorias em geral, dentro das empresas, dentro do poder público? Quando a gente trabalha a ideia de cotas, a gente trabalha a ideia de políticas públicas, não tem jeito. Entendi. Cota para qualquer tipo de pessoa com deficiência, pessoa transgênero, indígenas, negros e pardos, são políticas públicas que precisam ser implementadas, né? Então, toda forma de política pública, não estou nem mencionando as cotas em si, né, que permitem que essas pessoas elas não sejam mais excluídas, invisibilizadas e colocadas naquele lugar de escanteio do cantinho ali da vergonha e etc, e não tenham acesso a nada, elas possam se integrar na sociedade das mais diversas formas. As pessoas costumam falar assim, né, seja na questão, por exemplo, de pessoas em situação, né, carcerária, presas, ou pessoas que, né, não têm os direitos sociais garantidos, aquelas pessoas vivem à margem da sociedade. Não, essas pessoas vivem na sociedade, mas elas vivem num lugar de invisibilização, um lugar de falta de direitos, de falta de oportunidades, né? Então, essas políticas públicas de inclusão, para que essas pessoas cheguem a esses locais, ela é muito bem-vinda, de qualquer forma que se pense. Você trabalhou na política carcerária, política de direitos humanos do carcerário, foi isso que você fez? Hoje lá no Tribunal de Justiça nós temos, né, desde 2004, a Justiça Itinerante, que atende municípios que não são sede de comarca, comunidades aqui no Rio de Janeiro, né? Então eu já fui da Itinerante da Cidade de Deus, de Campo Grande, hoje eu estou na Itinerante da Rocinha. Né? E nós temos algumas ações da Justiça Itinerante para determinados locais, além desses postos fixos que nós temos. Então, nós temos a Itinerante Marítima, que atendia na região de Ilha Grande, de Angra dos Reis, né, em comunidades mais isoladas, né, e comunidades de pescadores e tudo. E hoje nós também temos a Justiça Itinerante do sistema prisional, sistema carcerário. Então, todo mês a Justiça Itinerante ela comparece a algum presídio do estado do Rio de Janeiro para atender os detentos e as detentas nessas questões, para fazer conversão de não estável em casamento, fazer reconhecimento de paternidade, de maternidade, regularização da guarda das mulheres presas, que as suas filhas, os seus filhos estão com o tio, com a vizinha, com a avó e etc. Né? Então, e além disso, eu trabalhei na audiência de custódia no presídio de Benfica durante todo o ano de 2018.
Então, eu tive algumas inquietações acadêmicas em relação a isso. Mas na justiça itinerante a gente faz muito esse atendimento, não atendimento na parte criminal, né? E esse a gente sempre pontua com eles quando a gente vai lá. A gente está aqui para resolver outras questões. Que eles, às vezes, têm essa ideia da figura do Estado opressor, né? Do juiz, da juíza que prende, que encarcera. Ele falou, não, a gente está aqui para resolver outras questões. Então, a gente faz casamento, resolve questão de filho e etc. E é um trabalho muito legal que a gente vem fazendo no sistema carcerário. E a gente tem tantos assuntos aqui que o Brasil cresce nas brechas. Como diz um historiador que a gente gosta muito, indicado pelo meu sócio, pelo Gustavo Albuquerque, que me fez conhecer, que é o Luiz Antônio Simas. Eu não sei se você conhece, mas ele é um pensador brasileiro que ele fala, o Brasil cresce nas brechas, onde não tem lei, vai crescendo. É ali, naquela brechazinha que as coisas vão acontecendo. Quando a gente fala, por exemplo, João, a gente precisa enxergar a existência dessas pessoas, né? Então, assim, entrando na questão, né, que afeta o nosso tema das pessoas transgênero, por exemplo, na justiça itinerante que fica na Fiocruz, que atende a comunidade de Maré e Manguinhos, a gente tem um encaminhamento muito grande da própria Fiocruz, porque a Fiocruz faz o atendimento multidisciplinar dessas pessoas trans, né? E essas pessoas são encaminhadas justamente para a justiça itinerante lá para poder fazer a modificação do nome e gênero. Então, quando você, né, faz essa requalificação civil, né, independentemente de cirurgia, né, de modificação de gênero e tudo, porque isso não é mais necessário, graças a Deus, a gente permite que aquela pessoa exista. E aí começa, né, aquele empoderamento da pessoa que ela fala, agora eu realmente posso ser o que eu sou. E aí você começa a garantir a ela uma série de direitos. Porque quando ela, né, é uma mulher trans ou um homem trans e se apresenta com um documento de identidade, com o gênero de nascimento, né, biológico, aquilo gera um constrangimento para ela, né? E ao mesmo tempo você não gera oportunidades na vida. Então, quando você começa com essa requalificação civil, que é realizada pela justiça itinerante, né, e também pelas varas de uma forma em geral, isso você permite que a pessoa exista. E aí você começa a garantir a ela uma série de outros direitos a partir daí. Para participar, né, eu acho que é aberto ao público. E quais outros fóruns existem dentro dessa temática? Os fóruns, as reuniões dos fóruns, né, que são integralmente públicas, qualquer um pode assistir. Né? Por exemplo, eu tenho sempre uma médica que vai, é uma médica que atende, né, pessoas trans no consultório dela. Então, todo evento que essa médica vai. E assim, ela não é da área do direito, ela nunca estudou direito, mas ela vai para poder entender, para poder se instruir, para que ela consiga aplicar aquilo, né, com mais afeto na sua profissão. E eu gosto muito de dar esse exemplo, né, porque a gente às vezes fala dos fóruns, aí só as pessoas do direito vão, né, e tudo, mas eu gosto sempre de pontuar que essas discussões, elas são tão importantes que qualquer pessoa pode ir lá. Né, a gente sempre tem o cuidado de não tornar aquilo muito jurídico, né, ter aquele juridiquês, né? Vocês já perceberam que eu sou bem informal nas minhas falas, né? Então, assim, eu sou assim, em qualquer evento, dando aula, fazendo palestra e tal, eu sou sempre muito informal. Acho que é um pouco do jeito mineiro de ser, né? Mas as reuniões dos fóruns, né, esses eventos são públicos, eles são divulgados com antecedência e qualquer pessoa pode fazer a sua inscrição, né, de forma gratuita, participando pela internet ou presencialmente. Né? Esses eventos são híbridos e a Emerge possui cerca de 46 fóruns permanentes, se eu não me engano. 46? Acho que é. 46 ou 49, alguma coisa nesse sentido, o número exato eu não me lembro. Mas temos fóruns de todas as matérias. Fórum de direito de família, fórum de questões relativas ao racismo, fórum questões relativas ao gênero, fórum da infância, tem fórum de todas as matérias e não só jurídicas, mas nessa interdisciplinariedade com outros saberes, né, científicos. Então, será um prazer ter todas as pessoas lá conosco nos eventos. O próximo vai ser em março, que nós já estamos construindo aí a muitas mãos. Bacana. Nós estamos lá no nosso escritório, esse Comitê de Diversidade. Nós temos uma regra muito bacana que é de contratar, no mínimo, 20%, né, dos nossos sócios, dos nossos funcionários, são de cor, né, de raça preta. Nós
estamos procurando, através de algumas ONGs, né, contratar transgêneros. A gente já teve alguns. Já teve. E a gente tem parceria. Efetivamente, nós todos aqui temos nossas orientações sexuais. O que nós trazemos para esse mundo heteronormativo? Que falta essa visão, talvez essa visão mais humana para a pluralidade. Como é que isso muda a decisão de um juiz? Quando ele vai analisar uma questão, isso muda um posicionamento? Em relação ao posicionamento, aí é de cada um, né? Mas a gente muda a sociedade com a nossa existência. A nossa existência, por si só, já enfrenta aquilo que é o padrão, aquilo que é o aceitável. Então você existe de uma forma diferente. A sua própria existência muitas vezes agride aquilo que se entende pelo adequado. Então, você respeitar essa existência já é o primeiro ponto. E a partir dessas existências é o que nós estamos fazendo. Aí sentar, conversar, dialogar, informar, estudar, entender. Mas o primeiro ponto para a desconstrução dessas questões, né, que são impostas é a existência. Isso. É só existir. A gente existe, já é uma diferenciação naquela sociedade que tem os seus lugares e as suas caixinhas pré-estabelecidas. Então a nossa existência já começa essa resistência pela concretização aí dos direitos humanos. Eu agradeço imensamente a sua presença. Para a gente é muito importante. Gostaríamos de contar mais com vocês em outro fórum, estudar mais esse assunto, trazer mais subsídio. Mas muito obrigado pela sua presença. Agradeço aqui o Marcos e a Michele também. É isso que a gente tenta fazer, é dar voz, né, para os nossos membros, para mim também, para você. É assim que a gente vai ganhando espaço, como você falou, baixa a existência, né, porque era impossível imaginar, há um tempo atrás, nós estávamos reunidos dentro do escritório de advocacia, quando só tinha gente engravatada, falando em juridiquês, né, latino, coisas, né, ultrapassadas. Né? A gente está falando do presente, mas a gente também está dando um sinal para o futuro, para as pessoas que estão ouvindo, né, e a gente está brigando por isso. Então eu agradeço imensamente a sua presença. É um prazer te conhecer, não conhecia, só acompanhava através da Vivian, incansável, que foi lutadora pela sua vinda, e agradeço a vocês também. Agradecer também a oportunidade, que é uma coisa que eu falo sempre lá no escritório. Eu sou formada desde 2008 e o Gondim foi o primeiro escritório que eu realmente me assumi. Né? Falo da minha família, falo sobre a diversidade. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Eu queria agradecer a todas as pessoas que lutaram, né, para eu estar aqui hoje. Eu não precisei me assumir, porque, para mim, eu acho que é algo natural. A minha sexualidade é algo natural. E, assim, eu só posso dizer que é algo natural por conta das pessoas que lutaram, que morreram, que guerrearam a minha guerra. Eu queria agradecer essas pessoas e agradecer a todos presentes aqui na mesa. Bem, eu queria muito agradecer Marcos, Michele, João, Vivian, Juliana, perdão, pelo convite, né, e por essa conversa, por essa troca. Porque, bem falou, né, João? Imagina isso 10 anos atrás, isso não existiria. Então a gente vê como a nossa sociedade ela vem evoluindo, né? E a gente torce para que essa evolução ela continue sendo operada. Porque se há 10 anos a gente não imaginava, né, que estaríamos todos aqui sentados, né, tendo essa conversa, né, pública, esse debate, né, essa troca, porque toda vez que eu participo de alguma fala, alguma palestra, alguma coisa, eu aprendo muito, né? Então queria agradecer pelo convite para estar aqui, né, e queria parabenizar a vocês, a todas as pessoas que fizeram esse evento acontecer, fizeram e vêm fazendo o que vocês vêm fazendo no escritório de vocês, na sociedade, porque a partir do momento em que a gente se une em prol de uma determinada questão,
a gente vai gerando frutos. A gente às vezes não vê esses frutos. A gente vai ver esses frutos há muitos anos. Aí a gente fala de Stonewall, que foi, né, historicamente aí o primeiro evento, né, a primeira situação em que houve uma resistência e tudo, né, em relação à própria comunidade. A gente vê esses frutos desde Stonewall, que tem não sei quantos mil anos acontecendo agora, né? Então, acho que todo o nosso bate-papo de hoje se resume a isso, às existências, né? A gente falou muito sobre isso, né, hoje, e a gente precisa entender que essas existências, elas existem, né? Obviamente, né? Elas estão aí, e a gente precisa aceitar essas existências como elas são. Se a gente não permite que as pessoas existam, e, né, você bem pontuou a questão da sexualidade, que é uma questão, você diz não precisou se assumir, é porque é uma questão sua, né? Isso não deveria influenciar em nada na vida de ninguém. Seja pessoal, seja profissional, seja nada, porque isso diz respeito à pessoa. Isso não influencia no trabalho, nas suas relações sociais, nas relações familiares, né? E não deveria influenciar. Então, quando a gente se junta para pensar, para refletir, para questionar, é muito importante. Então, eu agradeço essa oportunidade. Eric, eu vou te falar, isso é uma questão que não está aqui só resumido no judiciário, nas leis. Há pouco tempo atrás, tive uma questão na escola que minha filha estuda, porque os livrinhos de história, né, os contos de fada, são de uma... São eurocentristas, né? São eurocentristas e não falam da nossa realidade. Porque a menininha loura ou bonitinha que vai casar com o príncipe, né? Sempre isso. Então, isso é uma briga que vai de escola, que os pais têm que fazer, porque essa diversidade a gente vê cada vez mais sendo diversa. Sim, o próprio filme da Pequena Sereia, que foi feito agora, que a Pequena Sereia foi interpretada por uma atriz negra, isso gerou um rebuliço danado. E ela não foi casar com ele, ela fugiu com ele, né? Exatamente, né? Então, isso gerou um rebuliço lá, porque no desenho a Pequena Sereia era branca de cabelos ruivos, né? Mas é questão eurocentrista, né? Mas hoje, né, a gente tem no Brasil uma população negra e parda enorme. E é a realidade do nosso país, né? Então a gente precisa entender, mais uma vez voltando para essas existências, que elas são aí. Nós estamos aí numa sociedade plural, diversa e que tem muitas facetas. E essas facetas, elas importam. Então a gente precisa dar a devida importância a essas pessoas, a essas diversidades e entender que elas têm o seu lugar como todas as outras pessoas na nossa sociedade. É sempre importante a gente pontuar. Tem um podcast que eu amo, que é do Mano Brown. Porque eu acho que esse Mano Brown, Emicida e a Erika Hilton, são as pessoas hoje que têm fala dentro da sociedade. Elas que estão pensando melhor a sociedade. São juízes como você que pensam melhor a nossa sociedade. Aquele estereotipo do cara branco, heteronormativo como intelectual, é lógico que ele vai ter lugar. Mas ele não é único, não é o único. Né? Então, só para dar esse arremedo, não sei, mas isso me ficou aqui na cabeça, que pessoas de vários, né, ambientes, vamos dizer, são importantes para a gente entender a nossa sociedade. Ontem mesmo eu estava vendo um filme, ainda tem uns minutinhos aí, se ficar gravado ou não, um filme sobre uma guerreira africana, que é a Viola Davis. Maravilhoso essa mulher. É incrível. E aquilo a gente vê escravos para o Brasil, né? Tudo que nós temos uma formação escravista. Né? E como a gente tem que mudar tanta coisa, né? Portuguesa retrógrada, aquela coisa toda. Mas estamos aí na luta. Estamos aí para isso, né? Estamos aí para isso. Né? E vamos evoluindo. Obrigado a todos por esse novo videocast, nosso segundo nesse formato. Pretendemos fazer mais em outras áreas, não só da área do Comitê de Diversidade, mas de várias áreas de interesse geral do escritório onde nós atuamos, que são importantes dentro da nossa visão do mundo, a visão do direito,
do nosso objeto de estudo, né? Então, muito obrigado pela audiência de todos.